O pronto atendimento salva muitas vidas. Para vocês terem uma noção, a mortalidade daqueles pacientes que chegam no hospital com infarto pode chegar a 30%. Um terço dos pacientes que chegam com infarto podem ir a óbito se não chegar a tempo hábil. Quando chega a tempo hábil, a gente consegue abrir, recanalizar a artéria pelo cateterismo, essa mortalidade cai para 4%, 5%. Mas o grande segredo da experiência, isso aí eu acho que nem inteligência artificial substitui, é o bom julgamento da indicação. Será que nós temos que implantar stent em tudo quanto é plaquinha que a gente vê? Será que não tem algumas situações, por exemplo, quando tem muita lesão num paciente diabético, isso não é melhor mandar para operar? Essa experiência que, para mim, faz a grande diferença no tratamento. O Brasil é um dos pioneiros mundiais em testar nova tecnologia. Como nós temos uma represária grande até de pacientes do SUS que precisam dessas tecnologias e a gente não tem ainda o reembolso do SUS, o SUS não contempla todas essas tecnologias, quando vem uma tecnologia nova, nós temos, assim, grande interesse de fazer os estudos pilotos fase 1, fase 2. E a gente faz isso, Duda, com muita qualidade. Então, as indústrias veem no Brasil um potencial grande de novas tecnologias, porque nós temos toda a base para testar esses dispositivos de uma maneira séria, ética e bem conduzida. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui de Hoje Nagli, o Encontro de Gerações. E hoje vamos falar sobre saúde do coração com o Alexandre Abzaid, que é diretor de hemodinâmica. Não, fala outra vez, né? Do INCOR, e é também o professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. Da USP. Eu sou Duda Nagli, ator e empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. E esse aqui é o podcast que fala sobre continuidade, uma geração complementando a outra. E hoje a gente vai falar de uma geração assunto... cuidando da outra. Sim. E aqui a gente vai falar muito dessa parte, desse cuidado, né? É verdade. Eu começo te perguntando como evoluiu a cardiologia no Brasil e no mundo, né? Evoluiu muito. Você é palestrante do mundo, inclusive, né? Você faz palestras fora do Brasil. Toda hora eu vejo no seu Instagram isso. E os dois aqui, de Juiz de Fora para o Mundo. De Juiz de Fora para o Mundo. Isso é a melhor parte do currículo do Dr. Alexandre Abzaid. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade. Mais do que aqueles títulos todos aí que o Duda tentou falar, é a nossa amizade e o nosso parentesco, né, Helena? Nós somos primos, né? É então, verdade. Isso... As nossas avós são primas, não é isso? Com as raízes juiz-foranas. O Valtinho Abzaid, irmão do Alexandre, sabe tudo sobre isso. Exatamente. A árvore toda. Então, prazer muito grande estar com vocês. Prazer pra gente, nossa. Olha, a cardiologia caminhou muito nessas últimas 2 décadas, principalmente, né? Basicamente, todas as afecções, as doenças do coração, além de serem tratadas com medicamentos, a maioria delas tinham indicações de correções cirúrgicas. E cirurgia é basicamente abrir o peito, né? Tem um osso que passa aqui, que é o externo, e o cirurgião precisa serrar esse osso, abrir para ter a exposição do coração para ele corrigir todos os defeitos, tanto os defeitos congênitos como os defeitos adquiridos, né? Os defeitos adquiridos que os senhores conhecem mais, né? Que vocês conhecem mais, é a doença coronária, que ainda é a doença que mais mata no mundo, né? O infarto, a doença cardiovascular, juntamente com AVC, com o derrame cerebral, né? Que a gente chama. Então, até então, não se imaginava de muitos métodos que pudesse resolver todos esses problemas, tanto adquiridos, como é a doença coronária, como as doenças da válvula, ou os próprios defeitos congênitos, sem ter que abrir o peito. E, principalmente nessas 2, 3 últimas décadas, várias técnicas foram introduzidas no sentido de resolver via catéter. Né? Com punções que podem ser aqui na artéria radial, que passa no pulso, ou na femoral, que passa na virilha, sem precisar de abrir o peito. E os pacientes que têm maior risco cirúrgico, que são os extremos, né? Os muito novinhos, às vezes prematuros, e os mais idosos, eles têm por si um risco cirúrgico maior. Então, essas técnicas que a gente vai com certeza conversar hoje, elas vieram para justamente substituir uma técnica muito invasiva que é a cirurgia. E
essas correções são vários tipos? Porque tem como é que são as que você... Congênitas, as congênitas, né? Tipo... como um buraquinho entre os dois ventrículos, entre os dois átrios, né? Como é que Ou chama? transposição, uma criança que nasce com os vasos todos trocados. Então, o vaso aorta que tem que ir para o resto do corpo para mandar sangue, ela troca, vai para o pulmão e vice-versa. Então, são muitos os defeitos congênitos que podem, né, obviamente, surgir. As crianças também se operam cedo, né, os bebês? Tem alguns casos que tem que operar assim que sai da barriga da mãe. Ou até intraútero. Tem correções fetais hoje. Paciente que já nasce, que antes de nascer, né, queria nascer com um problema, por exemplo, de estreitamento na aorta, muitas vezes a gente entra pelo cordão umbilical, põe um balãozinho, dilata a aorta e ele consegue nascer para as primeiras horas de vida, ter o oxigênio suficiente para o cirurgião eventualmente operar ou para o intervencionista como eu poder corrigir. Então, evoluiu demais. As cardiopatias congênitas, vários procedimentos já são consagrados via catéter. Então, fechamento de comunicações, por exemplo, entre os dois átrios. É uma coisa muito banal hoje em dia. Você tem uma prótese que, como se fosse uma rolha, que fecha esse buraquinho entre os dois ventrículos, entre os dois átrios. E a gente não precisa operar. Eu fiquei muito curioso para saber um pouco mais de como é que você consegue ver esses defeitos dentro do coração do feto, dentro da barriga da mãe, e como é que você consegue, de fato... uma coisa é acessar, outra coisa é fazer uma... Milimetricamente. Milimetricamente, deve ser muito pequeno, deve ser muito sensível. Como é que funciona isso? É incrível. O diagnóstico, Duda, geralmente se dá pelo ultrassom. Por isso que é muito recomendável, no pré-natal, a gestante fazer o ultrassom seriado, né? E principalmente aí depois das 12, 13 semanas de gestação, onde a criança já está praticamente toda formada e consegue se detectar esses defeitos. E aí sim, o médico que fez o ultrassom ou o ginecologista obstetra que está acompanhando vai encaminhar para o especialista, que vai, através tanto do ultrassom como do raio-x, que é dentro do laboratório de hemodinâmica que se faz esse procedimento, vai identificar, vai até, primeiro, chegar no coração da criança. Depois, dentro do coração, que está bem menorzinho do que, obviamente, um recém-nato, né? Não, e qual que é o tamanho de um coraçãozinho desse? Quando se tem a intervenção, já se detecta com 2, 3 centímetros. Mas o momento de corrigir, enquanto ele está com o cordão umbilical, com a circulação da mãe, não tem maiores problemas. Sim. Mas antes do nascimento, aí ele já está maiorzinho, já é um coração mais bem formado, com um tamanho um pouco maior. Aí chega o momento de fazer essa intervenção fetal, quer dizer, intraútero. Então aí os operadores já têm um tamanho um pouco mais considerável para se visibilizar tanto pelo ultrassom como pelo raio-x. E aí consegue uma fazer. caixinha de fósforo? Talvez um pouquinho maior do que uma caixinha de fósforo. Quando se vai intervir, né? Tá. Quando se detecta, muitas vezes é metade de uma caixinha de fósforo. Você acha que o ultrassom deve ser feito a partir da 12ª semana, uma vez por mês? Então, obviamente o pré-natal, a gineco-obstetrícia, quem estiver cuidando, vai fazer essas prescrições. Mas, classicamente, o ultrassom, que se fala translucência nucal, que é o momento que se detecta defeitos congênitos, geralmente na 13ª semana. Mas muitas vezes já se faz no primeiro mês, né, quando se detecta, até para ver se não é gemelar, se é único, né, se está em um feto só e tal. E depois, o ideal, uma vez por mês, mas o ponto mais crucial, o tempo, é na 13ª semana. E nos velhinhos? Bom, os velhinhos já têm uma outra fisiopatologia, né? E aí já são as doenças adquiridas degenerativas, né? De depósito de cálcio, de depósito de gordura. Aí, Leda, eu dividiria essas patologias em duas grandes vertentes, né? A primeira é a doença coronária, né? Que é a que causa angina e infarto. E a segunda são as doenças estruturais do coração,
que envolve principalmente o acometimento das válvulas cardíacas, né? Então, nós já comentamos um pouquinho sobre a doença coronária, que, obviamente, é um depósito de gordura que chega num ponto, ela começa a obstruir a artéria de tal forma que o paciente ou vai sentir um sintoma, que é a angina, a dor no peito, né? Ou vai infartar. E é importante que todos reconheçam precocemente os sinais do infarto, né? Que geralmente são a dor no peito, que irradia para os braços, principalmente para o braço esquerdo. Não é raro uma distribuição da dor na mandíbula, acompanhada de sudorese e acompanhada de vômito. Então, esses sintomas, o paciente precisa procurar rápido um atendimento. Felizmente, é que nem o AVC, tem que procurar em 2 horas, 1 hora, assim? O AVC, geralmente a pessoa perde a consciência. Aí são os familiares que vão acudir, né? Mas o infarto, muitas vezes, o próprio paciente já começa a sentir esses sintomas e ele mesmo que desencadeia um socorro, que pode pedir um familiar ou ele mesmo já procurar um pronto atendimento, uma emergência. E é o tipo de uma sensação sem paralelo na vida dele? É uma sensação diferente de tudo que ele já sentiu normalmente? Mais ou menos, sabe por quê, Duda? Tem várias intensidades, né? Ele pode ter só uma angina, que aí a artéria está prestes a fechar, mas não fechou. Ou ele pode ter, de fato, uma oclusão do vaso que vai ter uma dor alucinante, né? Mas muitas vezes o paciente tem o que a gente chama de circulação colateral, a artéria vizinha manda sangue para aquela que está fechando. Então, a intensidade da dor vai ser um pouco menor. De qualquer jeito, a melhor solução para esse caso é correr para um hospital, porque no hospital a gente vai mandar para a hemodinâmica, para o laboratório de hemodinâmica, onde a gente vai fazer a punção, como eu expliquei. A maioria das vezes hoje é pelo braço. E aí nós identificamos a artéria coronária, o vaso que está fechado, e nós conseguimos abrir e colocar um stent, que é aquela molinha que abre a luz do vaso e mantém o vaso aberto, liberando o remédio para a parede da artéria para evitar que aquela oclusão volte a ocorrer naquele local. Então, hoje o pronto atendimento salva muitas vidas. Para vocês terem uma noção, a mortalidade daqueles pacientes que chegam no hospital com infarto pode chegar a 30%. 1/3 dos pacientes que chegam com infarto podem ir a óbito se não chegar a tempo hábil. Sim. Quando chega a tempo hábil, a gente consegue abrir, recanalizar a artéria pelo cateterismo, essa mortalidade cai para 4%, 5%. Então é muito expressivo para a mortalidade, né? Infelizmente, muitos não chegam, né? A morte súbita por infarto. E aí é prevenção, aí é outro assunto. Mas nós vamos tratar dele também. Vamos tratar dele também. Mas esse stent é aquele stent que o próprio organismo absorve? Não, hoje nós temos os stents, a maioria dos stents disponíveis no Brasil e no mundo são os stents metálicos, que na parede do stent, na molinha, existe um polímero, que é como se fosse uma colinha biológica, que libera remédio depois que você implanta. Uma vez implantado o stent, você não tira mais o stent. O organismo vai reconhecer como próprio, vai ter uma cicatrização e durante essa cicatrização é importante o remédio ser liberado para a parede do vaso. Porque ele que vai impedir que aquela placa volte a obstruir o vaso naquele local que você implantou o stent. Stent hoje é muito moderno. Eu tenho uma amiga que vai fazer agora 89 anos. Ela tem acho que 12 stents. É um negócio fantástico. É uma coleção. É verdade. Mas evita a cirurgia de bypass, a cirurgia de ponte de safena. Mas né? aí como é que funciona esse remédio, assim? Ele tem uma liberação lenta, Duda, e ele impede a replicação celular. Então, quando você implanta um corpo estranho no organismo, a tendência do organismo é mandar célula. Aquilo, né? A analogia que você pode fazer é quando você faz um corte no braço ou na pele. Não existe a cicatrização. Tem gente que faz uma cicatrização que você nem vê o corte. Outros fazem queloide. Esse queloide pode acontecer dentro do vaso do coração. Por isso é que o remédio tem essa função, para não deixar o queloide. Porque o queloide dentro do vaso vai voltar a ter angina, pode até ter outro infarto. Então, os stents caminharam muito nesses últimos anos nos 3 componentes básicos do stent, que é a plataforma de metal, que hoje é ultra fina, é um pouquinho mais calibroso que um cabelo. Metal que usa ali? Vários metais. Qual Era é a aço liga inoxidável, a liga hoje é cromo cobalto.
que tem uma força radial muito boa, a despeito de ser um fio de cabelo. Então, assim, é 60 micrômetros, muito fininho, para causar a menor injúria, a menor agressão veja bem, uma artéria coronária tem 3, 4 milímetros, né? Então, é a combinação dessa plataforma com essa colinha biológica que está na parede do stent, na haste do stent, que libera um remédio por 30 a 40 dias após o implante para impedir essa replicação celular da cicatrização, para ter uma cicatrização boa, fisiológica, não criar um queloide dentro do vaso. E tem gente que coloca um stent, depois ele não reincide ali, né? Muito Mas difícil. Pode ter outra... Os stents com remédios, que se chamam stents farmacológicos, a incidência de reincidir é na ordem de 2, 3%. Muito baixa. Mas veja bem, se você não se cuidar, se o colesterol ficar alto, quem tem diabético não cuidar da glicemia, sedentarismo, uma série de fatores de risco que a gente vai discutir depois, pode progredir placa em outro sítio, em outro vaso. Você trata aquele ali, mas vai... Então, você fica... Essa sua amiga que recebeu 12 stents, provavelmente foi uma pessoa que não se cuidou 100% e foi progredindo doença aterosclerótica em outros vasos. Aí nós temos que ir lá tratando cada vez que aparece, que não é o ideal, né? E como é que fica a dependência? Porque muito se fala que a experiência do médico, do cirurgião que vai implantar o stent é fundamental para melhorar muito as chances de... E você é famoso por ser um dos melhores, talvez o melhor do Brasil nessa determinada cirurgia. Dura, eu vou te falar que é mais mundo, né? Não, mas é mais bom muito, senso muito do que... isso. Claro, a experiência conta muito, né? Então, a indicação. Você sabe que o grande segredo do implante do stent, que hoje a tecnologia avançou tanto que você não precisa ter tanta habilidade manual para colocar um stent. Porque o instrumental é tão fantástico hoje que até uma pessoa mais jovem, com pouco treinamento, consegue implantar, não em casos muito complexos. Mas o grande segredo da experiência, isso aí eu acho que nem inteligência artificial substitui, é o bom julgamento da indicação. Será que nós temos que implantar stent em tudo quanto é plaquinha que a gente vê? Será que não tem algumas situações, por exemplo, quando tem muita lesão num paciente diabético, isso não é melhor mandar para operar? Então, essa experiência que, para mim, faz a grande diferença no tratamento. Porque, como eu disse, a habilidade com tanta tecnologia avançada deixou de ser, né, o grande diferencial. Porque a importância do médico é muito... Eu descobri quando fui fazer um ecocardiograma. Porque aí eu descobri que o ecocardiograma é um exame médico-dependente. Então, depende muito do médico que fazer com competência, né? Então, a competência sempre é um diferencial, não tem claro, né? Dúvida. Você tem quantos anos de experiência? Bom, agora nós vamos começar a falar de idade, vai ficar meio chato. Mas eu me formei em 89, né? Então eu estou fazendo 35 anos de formado de medicina. Você tem ideia de quantos casos você já fez? Olha, são no mínimo, em termos de cateterismo, já perdi a conta. Mas as intervenções, que são as angioplastias, eu acredito que há uma incidência de 200, 300 casos ano. Aí você soma todos esses anos, você vai ter mais ou menos uma ideia. Mas hoje não é só o cateterismo, não é só o tratamento das coronárias. Nós temos tratamentos das válvulas. Que aí são tecnologias ainda mais avançadas. Que esse era um território cirúrgico. Bom, a doença mais frequente valvar é a estenose aórtica. A aorta é aquele vaso que é a que você teve, que é a que sai do coração. Eu estava na dúvida se você ia falar alguma coisa ou não. Eu estava aqui, pisando em ovos. Não, eu resolvi assumir. Tá. Porque recentemente a gente viveu uma situação intensa na família ano passado. E a gente testemunhou a competência de doutora Abizade. E foi... Uma competência herdada. Não, a gente aprendeu um monte de coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. Mas foi um pouco adquirida também, né? Claro que isso não é só genética. Não é só genética, mas ele vem de uma família de cardiologistas. Verdade. Isso é muito importante também. Continuar o legado, né? Continuar o legado que a gente trata aqui. Eu não estou falando só porque você é filho dele, você faz cirurgias bem, etc. Não é isso. Mas é que
É bacana isso, É muito né? legal, Você é ter muito tido legal. um Nós estamos pai falando de cardiologista. gerações, né? Isso é No muito encontro de legal. gerações é perfeito, né? Um pai cardiologista respeitado e respeitável, sabe? Muito prestigiado quem na mais cidade. me inspirou na decisão da profissão. Então, isso realmente foi um legado fantástico que eu carrego com muito orgulho e me sinto privilegiado por ter um pai como Walter Abizaid. Né? Muito bom. Mas voltando à ao estenose aórtica. Estenose aórtica. E você pode falar à vontade, Leda, porque você teve um procedimento com muito sucesso e indicado num momento muito ideal, né? Antes que tivesse alguma degeneração maior. Então, e foi uma coisa absolutamente fora de... E até um achado, você não tinha muito sintoma, achado, né? Eu não tinha nenhum sintoma. Por isso a importância do diagnóstico, da achado. precisão do diagnóstico. Mas a estenose aórtica é uma entidade bastante prevalente. Eu vou explicar por quê. Ela incide principalmente em pacientes acima de 75 anos. Não vou falar a idade que você teve com muito antes. Eu tenho 74, mas eu operei com 73. Isso. Você teve muito antes, né? Você foi precoce. Precoce em tudo. Maravilhoso. Em tudo. Muito obrigada. Mas acima dessa idade, 5% da população mundial tem estenose aórtica. E metade desses pacientes, 50% desses 5%, tem sintoma. A outra metade não, a gente vai descobrir eventualmente com exames. Por que eu digo a importância dessa prevalência? Porque felizmente, para nós, infelizmente para os sistemas que pagam o procedimento, felizmente para nós somos mais longevos hoje. Então, uma média, uma sobrevida hoje no Brasil, que é 76, 78 anos, imagina, 50 anos atrás era 60 e poucos anos. Há mais tempo atrás era 50 e poucos anos. Então, hoje nós estamos vivendo mais. Quando a gente vive mais, nós vamos ter mais expostos a essas doenças degenerativas, que é depósito de cálcio. Então, uma válvula que ela abre e fecha livre, quando você começa ao longo do tempo a depositar cálcio, ela vai ficando mais rígida, mais endurecida, e ela já não consegue ter amplitude de abertura para expulsar todo o sangue para o resto do corpo. Com isso, o corpo começa a ficar dependendo de uma quantidade de sangue aí muito menor do que uma válvula normal. Então, falta um pouco de sangue para o cérebro. O que o paciente tem? Síncope, tontura. E aumenta a pressão também dentro da cavidade cardíaca, né? Porque ele tem que trabalhar com muito esforço para vencer aquela resistência do estreitamento da válvula. Estenose é um estreitamento, né? Então, imagina, e tem uma hora que o coração começa a entrar em fadiga, porque ele lutou tanto para lutar contra essa resistência, que ele começa a cansar. Aí vem a insuficiência cardíaca. Secundária à estenose aórtica. Aí é falta de ar, incha as pernas, etc. Aí é um estágio mais avançado. A Leda não teve nada disso, porque a gente atuou mais precoce, mais cedo e não precisou ter nada desse sintoma. Depois que a estenose apareceu, eu fiquei controlando com ecocardiograma de 6 em 6 meses, ou quase 5 em 5 meses. Até chegar no ponto de, sei lá, de estar madura para a cirurgia. Né? Achar um bom momento também, dentro da segurança, da faixa de segurança, é um bom momento logístico ali para a gente conseguir fazer. E a nomenclatura médica é o seguinte: você pode ter uma estenose aórtica leve, moderada ou grave. Então, nós não atuamos numa estenose aórtica leve e moderada quando ela está caminhando para grave. Aí é o que a Leda falou. O eco seriado mostra quando ela está ficando grave. Aí é que chegou o momento de operar. Antes que esses sintomas todos começam a aparecer de uma forma muito relevante. E não existe nenhuma forma, assim, com remédio, suplementação e tal, para tirar, digamos, esse cálcio da válvula? Como se fosse lá, a pia do banheiro tá entupida. Aí você joga um diabo verde ali. Por enquanto, não. Coca-Cola com vinagre e bicarbonato. Não tem uma forma. Se fosse Coca-Cola, eu tava curado, né, Leda? Eu jogo todas as Coca-Colas fora da validade que eu encontro em qualquer geladeira nossa, eu jogo na pipa desentupir. Tem essas dicas, né? Coca-Cola e anticalcificantes não resolve a estenose aórtica, infelizmente. Adianta. Tem uma linha de pesquisa muito forte, obviamente, com muito investimento, para justamente entender se algum remédio, né, possa fazer essa prevenção, fazer um depósito de cálcio mais lento para que não cause esse estreitamento. Então,
a solução é mecânica mesmo. Ou manda para operar, que aí tem que tirar, ressecar a válvula doente e colocar uma válvula artificial nova, ou fazer por transcatéter, né? Via catéter, que se chama TAV, né? Que vem do inglês, Trans-Aortic Valve Implantation, TAV, que é justamente a substituição valvar pelo catéter, né? E aí é um procedimento muito mais tranquilo. Você viu, é uma punção na virilha e a gente vai com um catéter, chega até a válvula doente, ela vem bem comprimidazinha dentro do catéter para ela passar bem fininha aqui e tem um balão que está desinsuflado. Quando nós insuflamos o balão, ela arma e tem aquele arcabouço de cálcio, que agora é bom, né? Para segurar a prótese e ela não migrar, não embolizar. E aí é um stent gigante. Ela usa o cálcio para ela enganchar no lugar certo e não sair. Ela não cola sair. no cálcio. Exatamente. Ela pega amizade com o cálcio. E é um stent, exatamente. E ela também tem um remedinho para não deixar... Ela não tem, porque ela a válvula é tão maior que a coronária que não precisa desse remédio. A gente toma um remédio oral, que é aspirina, para não juntar coágulo, né? Para não acumular coágulo na válvula, só aspirina. Eu tomo aspirina. E aí você, depois que implanta, a válvula está suturada dentro do frame do stent, do arcabouço do stent. E aí, imediatamente, quando você implanta, ela começa a funcionar e o sangue passa livremente, sem o estreitamento. É fantástico. E isso é uma também. válvulazinha mecânica, tipo, por exemplo, tem o snorkel, que tem uma saída de silicone ali embaixo para você não entrar, para conseguir cuspir a água fora. E quando você puxa o ar, não entra água. O mecanismo é exatamente esse, é uma válvula. Então, ela está assim. O sangue fez pressão do ventrículo, ela faz isso. Mas aí, quando ele passou, para ele voltar, ele fecha. É mecânico. Né? Então, abre e fecha, abre e fecha. O que é assustador para um leigo como eu é que é um negócio muito importante para a vida de qualquer indivíduo e que não pode errar. E existe um aparelhinho tão confiável nesse nível? Muito, vários. Hoje nós temos no Brasil em torno de 8 próteses diferentes, balão expansível, autoexpansível, aí é uma outra liga de metal que chama nitinol. O nitinol ele tem memória, então você comprime ele, e quando vai em contato do sangue, você vai puxando o catéter, ele vai armando. E fica naquele lugar. Então, a prótese pode ser autoexpansível ou balão expansível. Ela está na família das biológicas, porque a prótese metálica, ela não só tem esse stent para fixar ela na parede da válvula, mas ela tem também um mecanismo metálico que está dentro da válvula. A válvula é totalmente metálica. Então, essa é considerada, apesar de ter um pouquinho de metal, é considerada uma válvula biológica. Porque eu não apito não passar no aeroporto. Não faz barulho, não apita. Eu não apito. Não. É muito bom. Não, porque quando coloca... A prótese mecânica... Quando coloca a prótese mecânica, não apita. A ressonância, às vezes, não pode fazer, né? Dependendo de quanto tempo fez. E a metálica, ela faz um barulhinho também. Entendeu? E então você vai me perguntar, por que então põe essa metálica, né? Tem que tomar anticoagulante, ela faz barulho, porque ela tem uma durabilidade maior. Então, em pacientes mais jovens, que tem mais chance de degenerar mais rápido, a gente põe a metálica. Então, abaixo de 55 anos, 50 anos, um paciente que não tem contraindicação de anticoagulação, a gente põe a metálica. Os mais idosos, a gente põe a biológica. A TAV. A TAV, tanto a biológica cirúrgica como a TAV. Quantos anos? 10 a 15 anos. Isso é o que toda a literatura mostra, tanto para a cirúrgica como para a metálica. 15 anos vamos trocar esse negócio aí. Não vamos trocar, eu vou colocar outra dentro. Vou colocar outra dentro, você não troca, você só coloca outra por cima. Pode fazer TAV em TAV. Então, a gente, para evitar uma cirurgia, porque aí a Leda já vai estar com seus 90, a gente vai querer menos ainda que ela faça a cirurgia. Aí a gente põe uma válvula aí dentro. E a biológica permite isso. Eu só vou torcer para botar outra válvula. Não, você vai precisar. Não, presente aqui do nosso canal. Oba, que fantástico. Uma caixa de suplementos, suplementos que a gente usa. Muito legal. Que tem desde vitamina K2, eu vou tomar tudo, viu? Whey protein, reposição. Coenzima muito Q10, legal. Magnésio. Só isso aqui já vale, ó. Creatina e whey protein. Você é favorável a tomar creatina? Absolutamente. Com doses recomendáveis, se você faz exercício. Não é milagre, né? Você não vai tomar isso, não vai fazer exercício. Mas mesmo que você não faça exercício, você deve tomar a creatina.
Muitos médicos estão preconizando isso. Suplementação, Para suplementação para pessoas mais idosas, eu sou a favor de se fazer uma suplementação bem orientada. Certo? É porque hoje tudo é exagerado, querem tomar hormônio, querem tomar isso, não. Mas esses suplementos, quando bem orientado, eu não vejo absolutamente nenhum problema. Faz bem para o coração, a coenzima Q10? Peraí, deixa eu só terminar aqui. Aí, lembrando que tem o link aqui na tela com o QR Code para você entrar no site oficial da Doctors First, conhecer todos os suplementos da marca. E também tem o link na descrição para facilitar a tua vida. E além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First, mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou DUDA5. Valendo que essa linha de suplementos é a linha que a gente usa. A gente usa Doctors First. Okay? Doctors First, com excelente custo-benefício, vários suplementos autorais que eu tenho certeza que vão ajudar a sua vida também. Quais suplementos você acha que ajudam o coração? Coenzima Q10, eu sempre ouvi dizer que tem que tomar junto com... Quando toma um remédio para o colesterol, tipo Livalo, essas coisas, estatina, né? As estatinas, exatamente. As estatinas tem que tomar coenzima Q10. Então, vamos falar um pouquinho de prevenção. Vamos. E prevenção são os fatores de risco que hoje são bem conhecidos, os que a gente pode atuar, outros não. Por exemplo, a sua carga genética, muito difícil hoje em dia você alterar. Talvez um dia, não hoje. Então, se você já vem de uma família de pai, mães, avós, parentes próximos que já tiveram alguma condição cardíaca, principalmente o infarto, o AVC ou angina que teve que operar, botar stent, a sua chance é maior. Então, você tem que tentar eliminar os que a gente chama de são removíveis, né? Então, diabetes, que é outro fator genético, mas que você consegue controlar a glicemia. A glicose tem que estar sempre baixa, né? E baixa é abaixo de 100 e a glicada, a hemoglobina glicada, que todo mundo pede também, é abaixo de 6, abaixo de 5,8, é o ideal. Então, fazendo isso, você já vai ter menos um fator de risco, que é um dos piores para a progressão de doença aterosclerótica. Hipertensão arterial, controle da pressão arterial, muito importante, tanto para doença do coração como para AVC, né? Sedentarismo, doença do século, né? Nós não tínhamos até pouco tempo atrás o índice de obesidade que a gente tem no Brasil e no mundo. Então, doenças cardiometabólicas estão muito ligadas à obesidade, que hoje a gente consegue controlar inclusive com medicamentos como Ozempic, Mounjaro, etc. Isso tem estudos já mostrando os benefícios desses remédios. Quando isso não funciona, até cirurgia bariátrica. Né? Isso também mostra benefícios claros na redução de progressão da doença aterosclerótica. Então, o sedentarismo é uma condição que hoje a gente consegue também controlar com exercício e com essas medidas. Tabagismo nem se fala, né? Né, Leda? Você já fumou há mais tempo atrás, então você sabe que isso também... muitos anos. E que não é bom só, não é ruim só pro coração, pro pulmão também, né? Mas eu acho que é uma libertação deixar o cigarro, sabia? Uma libertação. Eu imagino, deve ser dificílimo, né? É dificílimo, mas é muito prazeroso quando você deixa. É uma vitória. No começo não, claro, né? Porque todo mundo meio viúvo do cigarro. Mas depois que passa um tempo, no meu caso já tem 5 anos, é muito bom. E esses vapes da vida? Pior ainda. Pior ainda. Os estudos que estão saindo agora mostram que a química que se coloca para dar esse prazer, e não é só a nicotina, tem outras substâncias que são mais nocivas ainda. A Jaqueline Scholz, doutora Jaqueline Scholz, que é sua colega, que é diretora do Departamento Antitabagista do INCOR, fala que é muito pior do que o cigarro. Ainda é pior, quer dizer, conseguiram fazer uma coisa pior que o cigarro. E o último fator de risco, não menos importante, é o colesterol, né? Colesterol alto, que aí sim é a indicação das estatinas. E hoje, nas diretrizes internacionais, tanto do American College como do European Heart, e aqui as diretrizes brasileiras, recomendam um colesterol até abaixo do LDL, que é o do mal, que é o vilão, abaixo de 75. E se um paciente que já teve doença coronária antes, a recomendação ainda é mais restrita, abaixo de 50 o LDL, que não é uma meta muito fácil a ser atingida. Tem que combinar a dieta, né, com
pouco colesterol com as estatinas. E a combinação das apolipoproteínas? Porque eu já vi também uns médicos falando da média entre a apolipoproteína... Lipoproteína A, a azinha, né? E agora eu esqueci qual é a principalmente a azinha que está sendo agora reconhecida como uma grande vilã, né? Então a gente não prestava atenção. É uma molécula dentro da família do colesterol. Então, por exemplo, os mais conhecidos é o HDL e o LDL. O HDL é do bem. Quanto mais alto o HDL, é o mais H de protetor, herói, né? de herói, L de para ladrão, guardar. Né? E L de ladrão. O herói, que é o HDL, você consegue tanto com a estatina como com o exercício. Muito comum. O exercício aumenta o HDL, que é o protetor. E o LDL é o contrário, né? Muito sedentarismo, muita gordura, muito queijo amarelo. Então, tem vários alimentos que aumentam o colesterol e a estatina veio também para diminuir. Então, essas duas moléculas a gente já sabia, essas duas entidades eram muito já conhecidas de muitos anos. Então, essas outras, VLDL, a lipoproteína A e tal, então agora os estudos mais recentes estão mostrando também que não é bom ter elas altas. E o gema de ovo? Porque quando eu era criança, gema de ovo era o vilão. Isso aí já deu de tudo. Aí agora já foi, ovo é o melhor alimento. Mas é o colesterol do bem. Acho que o benefício do ovo é maior do que o malefício, no meu entender. Porque tem proteína e a gente precisa de proteína, né? Então, claro que dietas radicais eu não sou a favor de nenhuma, né? Aquelas que vão cortar tudo quanto é carboidrato, só proteína. Pode ter o efeito de emagrecimento, mas e o efeito de depósito de gordura na parede do vaso, não só da coronária, né? Porque a gente fala em doença coronária que é a que mais mata, é a que tem mais, talvez, penetração na mídia. Dá mais ibope. Dá mais ibope, mas tem outros. O próprio AVC, que todo mundo, obviamente, que é uma sequela terrível, e doença periférica. Você pode ter obstruções nas artérias da perna, do braço. Aí que são, imagina, o nome que a gente fala na linguagem médica é claudicação. É quando o paciente não consegue andar. Anda um pouquinho, já tem dor nas pernas, tem que parar. E muitas dessas, associadas a diabetes, leva até a amputação. Então, a doença vascular como um todo é uma doença mutilante. Muito complicada. Bom, aí a evolução da medicina... Quer dizer, a gente achava antigamente que o transplante seria a grande evolução, mas tudo evoluiu muito, né? Muito. Até o transplante? Muito. O transplante também, os resultados são melhores, mas o transplante, Leda, é assim, é o final de linha. É quando você já tentou de absolutamente tudo. Você já tentou primeiro todos os procedimentos que eu faço, percutâneos, né? Evitando a cirurgia transcatéter. Depois você lançou mão da cirurgia para alguma correção, ou eventualmente até ponte de safena para doença coronária, tentou de tudo. Aí, quando você não tem mais alternativa e o músculo do coração já entrou em fadiga total, aí sim é indicação de transplante. Então, quer dizer, tem várias providências e várias tecnologias, né? Principalmente nesse campo que avançou demais da área estrutural, que é, por exemplo, as doenças valvares. E eu falei de estenose aórtica, mas nós temos a insuficiência mitral, que é ainda mais frequente. Prolapso da válvula mitral. Isso. Exatamente. Eu me lembro que eu fui diagnosticada com isso, mas me falaram que não tinha a menor importância. Com o prolapso que não deixa o sangue voltar para trás, não tem problema mesmo. Mas quando é um prolapso que é uma doença degenerativa também e que não permite que o sangue vá só para frente, né? Como eu disse, é a mesma coisa da válvula aórtica. A gente abre, o coração bate e expulsa o sangue para o resto do corpo. Quando o coração bate, tem uma válvula para trás dele que tem que fechar, que é a mitral. Se ela não fecha, volta o sangue para trás, pro átrio e volta pro pulmão. Aí começa a encharcar o pulmão. Aí a falta de ar, é o edema agudo de pulmão que todo mundo já ouviu falar. Então é outra patologia que nós estamos agora com várias soluções para evitar a cirurgia. Uma delas se chama clipagem, né? Que é a aproximação dos bordos da mitral. A mitral, diferente da aorta, ela tem 2 folhetos, que também tem que abrir para o sangue entrar para dentro do ventrículo e fechar para ele poder ir para a aorta, ir para frente e não para trás. Então, nós temos hoje um clipe percutâneo que a gente faz totalmente pelo catéter, que chama aproximação bordo a bordo, dos folhetos da válvula.
E esse clipe faz com que ela, na hora que passa o sangue, abre e depois, na hora de fechar, esse clipe ajuda ela a fechar. É um clipe mesmo. É um clipe Ajuda mesmo. É a um clipe assim, é um manter V. aberto quando tem que abrir e fechado quando tem que fechar. É tipo Incrível. como se fosse um suporte para a válvula, né? Ele aproxima os folhetos que na insuficiência não estão se beijando. Então, ele aproxima. Isso já está bem consagrado, já tem muitos dados na literatura e praticamente o mundo inteiro usa isso para insuficiência mitral. No Brasil, infelizmente, não foi aprovado ainda pelo SUS. E a própria ANS, que regula os convênios, ô Duda, ainda não reconhece esse procedimento. Então, é uma luta, porque aí tem que fazer muita justificativa. Qual que é o procedimento? Digamos, vocês são os especialistas, vocês estão ali no dia a dia lidando com o paciente o tempo todo, fazendo procedimentos, cirurgias e tal. Aí você identificou uma coisa que tem nova nos Estados Unidos ou em algum outro país, que é uma nova tendência, ou num congresso e tal. Aí, no caso, tem uma bancada que, primeiro, que avalia e entra com um pedido de aprovação, e aí, como é que é o processo disso? O dia a dia, para você, primeiro tem que identificar. A maioria das vezes, quem identifica um paciente com insuficiência mitral com doença valvar é o cardiologista clínico, que está acompanhando o paciente, ou o médico da imagem. É um ecocardiografista, né? Alguém que está fazendo o exame de imagem e vai detectar. Muitas vezes ele mesmo liga para o cardiologista clínico da pessoa e pergunta, fala só, sabe que eu acabei de ver a dona Maria aqui, ela tem uma insuficiência mitral importante, estou te avisando porque você vai ter que tomar alguma providência. O que se faz a maioria das vezes, quando não se resolve com medicação tem várias. Não vou cansá-los, mas a mais frequente é diurético, para fazer o paciente urinar mais e ter menos sobrecarga de líquido, né? Porque está voltando o sangue para o pulmão. Senão, o que ele vai fazer é mandar para cirurgia, para correção cirúrgica dessa insuficiência mitral. Mas eu digo assim, surgiu um novo método, uma nova traquitana aí, que você falou que ainda não foi aprovada. Primeiro, aqui. Treinamento. Como né? é Você que precisa ser treinado. é para isso começar a ser utilizada essa nova tecnologia no Brasil? Para ser aprovado pela ANS? Surgiu. Surgiu. Primeiro mostrar Leonardo evidências. da Vinci lá da indústria criou uma nova válvula. Tem um caminho, tá? O primeiro caminho, depois do chamado estudo fase 1 ou estudo piloto, que são geralmente 30, 50, não mais do que 100 pacientes, provou-se o conceito. Esse negócio aqui parece que funciona bem, a gente entende o mecanismo de funcionamento, porque tem imagem, tem eco, olha, o paciente está indo bem. Aí vai para uma fase 2, que é um estudo maior, randomizado. Qual que é o tratamento clássico, ou padrão, ou método ouro para o tratamento da insuficiência mitral? Cirurgia? Então vamos comparar com a cirurgia. Não, é remédio. Vamos comparar com o remédio esse novo dispositivo. Mostrando vantagens sobre o tratamento vigente, aí todas as agências regulatórias do mundo inteiro, o FDA, o CIMARC, a Anvisa, assim, a gente começa a fazer o pedido. Quem pede, geralmente, é a indústria, quem fabrica, que apresenta um dossiê gigante com todas as evidências clínicas, os estudos que começam pré-clínicos em animais, depois tem fase 1, fase 2, fase 3, que são os chamados all-comers. Então, todos os pacientes que aparecem registros, estudos randomizados. Esse dossiê é submetido para a agência regulatória. A nossa aqui é a Anvisa. Aí a Anvisa, poxa, esse negócio funciona. Está aprovado. Isso é o passo 1. Aí vem o passo 2, quem paga? Aí é que pega. Isso tem patente, igual remédio? Tem patente, que dura geralmente 10 anos. O Ozempic, a empresa que descobriu o Ozempic tem, a patente cai. Anos. Mas é pelo menos 10 anos. 10 anos de exclusividade. E dispositivo, Duda, não é fácil você replicar. É diferente do sal, de um remédio. O sal, aspirina. Tem 20 empresas no mundo que faz aspirina, muito mais até. Mas você replicar um negócio minimamente invasivo, que tem que entrar num catéter de 5 milímetros, chegar até o coração, você resolver um problema complexo do coração, para você ter um imitado Xing Ling disso, não é fácil. Não é fácil. Então, demora muito mais tempo para ter os genéricos. A competição é fantástica. Quando tem outras companhias que também fazem coisas semelhantes, elas começam a brigar, reduz preço. Todo esse investimento para a tecnologia chegar
madura, você primeiro tem que cobrar caro. Depois vai aos poucos, com o tempo e com novos dispositivos, vai começando a ficar mais acessível. Que foi o que aconteceu com o TAV, que acho que, se não me engano, você falou que tem 8 A TAV no mundo hoje opções. é commodity. A TAV no mundo hoje. No Brasil ainda não. No Brasil ainda temos restrições, porque o próprio os convênios... É que eu lembro que, se não me engano, tinham 2 ou 3 opções assim que eram melhores assim, Sim, no Brasil. Na isso. época que a gente estava lidando com essa parte burocrática. Hoje deve ter até mais. Tá. Mas as opções existem, então aprovadas pela Anvisa. A questão são as fontes pagadoras que tem que entender que tem benefício para ela liberar. Então, o que a gente faz? Agora, bem específico na sua pergunta para a liberação desses dispositivos. Nós temos o que a gente chama de Heart Team. É um time do coração, que inclui um clínico, nós fizemos isso com a Leda. Tem que ter um cardiologista clínico, um intervencionista que implanta, um cirurgião, um anestesista, um médico de imagem, que sabe ler angiotomografia, ecocardiografia. Nós sentamos e vemos passo a passo do procedimento e todos esses exames. Só, realmente, esse paciente vai se beneficiar mais desse procedimento do que uma cirurgia. Aí todo mundo assina, isso tem até um poder legal. Porque se eventualmente o convênio vier e falar assim, não, eu discordo, não vou pagar. Aí eu falei, olha, mas tem um Heart Team independente que achou que é o melhor procedimento. Aí dificilmente o convênio vai contra isso. Então, tem esse mecanismo. É assim, é uma perda de energia meio exagerada? Porque tem tantos dados na literatura científicos, evidências científicas tão fortes. Por que eu tenho que fazer toda essa burocracia? Mas tem. Mas tem que fazer. Mas tem. Não, que uma coisa que Você fez. Que a gente estava nos bastidores conversando, eu falei, tem uma coisa para perguntar, mas eu quero perguntar lá na gravação. Porque, assim, pelo que eu entendi, é mais caro fazer o cateterismo com Com a TAV. Uma TAV, por exemplo. Mas as consequências, para mim, como leigo, me parece que a chance de dar coisas darem errado, como uma cirurgia de peito aberto, cortando tudo, abrindo os ossos, cortando, né, fazendo uma operação mais... cruenta, né? Mais dura, mais... Né, não sei nem... Me falta até palavra, mas é uma coisa invasivo, né? mais invasiva. É. A chance de ter consequências de uma cirurgia de peito aberto mais invasiva não são maiores. Tipo, o plano de saúde que vai pagar a conta do TAV, ele não calcula o... Eu imagino que o pós-operatório vai ser muito mais longo, então ele vai gastar mais dinheiro, né? Porque eu operei... A reabilitação, né? Eu fiquei 2 dias no hospital, eu acho, 3. Nem fechou 3. 3 e depois do 4º dia você já está sentado aqui trabalhando. Não é? Mas a recuperação é muito mais rápida. Você vai dar menos despesa para o plano. Você não vai ficar isso no hospital. não daria menos despesa? A hotelaria de hospital vai cara. Né? O problema é o seguinte... Qual que é o maior custo? A própria TAV é muito cara? O Brasil, o dispositivo é muito caro. É o dispositivo que é muito caro. Porque, veja bem, é uma técnica totalmente miniaturizada, né? Então, você tem muito mais tecnologia e a válvula cirúrgica... Como se fosse uma joia. A válvula cirúrgica, ela já vem montada, o cirurgião tem visão direta, ele tira e sutura. Veja bem... ele tira uma coisa da outra, só repõe a peça. Não estou, em hipótese nenhuma, menosprezando isso. Os casos que são bem indicados para cirurgia, não interessa que ela seja um pouquinho mais incômoda, com mais tempo de hospitalização e um tempo de retorno do paciente. Estou pensando no sentido mesmo de segurança para a vida daquele paciente e de custo para o plano de saúde ou para o SUS. Para um paciente jovem, tá certo? Paciente mais jovem, que vai aguentar bem a cirurgia, às vezes você tem condições anatômicas que é muito mais favorável para a cirurgia. Não tem nada de errado nisso. Vai aguentar o tranco da esternotomia, mas vai ser para o bem, né? A população... na cabeça de custo. Quero entender por que é mais caro uma coisa que, para mim, como leigo, parece muito mais trabalhosa e com muito mais chance de efeito colateral do que uma coisa mais simples. Esse seu raciocínio é perfeito para pacientes de mais alto risco para cirurgia, pacientes mais idosos que complicam mais. O paciente jovem tem menos chance de complicar, ele tem resistência para recuperar rápido dessa cirurgia. Entendi. E às vezes você vai colocar uma coisa que tem uma durabilidade maior. Então eu vou te dar um exemplo para você entender bem. Você pega esse paciente diabético com lesões em várias artérias do coração. Você vai ter que colocar 12 stents.
Na verdade, não, 6. Mas aí ele volta daqui a 6 meses, põe mais um. Aí ele tem daqui 1 ano, progride doença, aí tem um stent que dá um estreitamento. Você tem que colocar mais um. Quantas internações você vai ter que fazer para um negócio menos invasivo? Agora, você põe uma mamária na artéria principal do coração, mais 2, 3 pontes de safena distal, ele progride doença proximal, a ponte de safena está lá para garantir. Então, é indicação médica. É isso que eu falei, é a vivência. A questão é a indicação. Indicação. Porque a cirurgia vai muito bem em muitas situações que, eventualmente, via catéter não vai. É claro que a tendência é migrar quando você tem boas soluções transcatéter, menos invasiva. E o sistema de reembolso não entende isso, esse seu raciocínio de imediato. Ele está vendo o custo do procedimento. No Brasil, nós não somos tão evoluídos para fazer custo-efetividade a longo prazo. Então, a fonte pagadora tem que pagar naquele momento, que é um momento agudo. Aí, geralmente, é o dobro. Um procedimento menos invasivo é o dobro de um procedimento invasivo. Entendi. Então, a conta não fecha de imediato. É claro que eles têm que ter esse raciocínio a longo prazo, que uma comorbidade de um paciente mais idoso, por exemplo, é muito maior que uma cirurgia a céu aberto. Além dessa questão do stent, como é que chama? TAV? Quais são outras pecinhas que existem? Então, as mais famosas. Né? A TAV, essas duas são as mais da mídia. Eu me lembro quando eu apresentava o jornal hoje, o Figueiredo fez uma cineangiocoronariografia, que eu levei uma meia hora, mais ou menos, para conseguir falar essa palavra direito. Aí me ensinaram, e ficou craque até. Fiquei craque. Porque coronariografia, mais fácil. Tem que dividir cineangio, coronariografia. Não pode dar essa pausa toda, né? Porque a palavra é uma só. É grande. Mas esse é o macete para você falar isso sem tropeçar no ar. Eu aprendi com o Chapelenhas, ele ensinou. Porque ele era mais experiente que eu. E o que é isso? É um exame... A cineangiocoronariografia é o cateterismo cardíaco. E hoje tem muito menos mística do que na época do Figueiredo, né? Porque hoje, em vez de fazer uma dissecção aqui no braço, ou ter que fazer até a punção femoral... Uma dissecção. Você corta, faz um cortinho e pega a artéria, e dentro dessa artéria que você vai introduzir o catéter. Hoje você faz por punção nessa artériazinha que passa no pulso. Então é muito mais tranquilo. Faz só um furinho, antigamente. Um furinho, uma coronariografia, você faz geralmente em meia hora, o paciente recupera 4 horas no hospital e vai para casa. Então o que é muito mais. Coronariografia. É a cineangiocoronariografia. Etimologia. É o cateterismo. É basicamente introduzir um catéter que vai até o coração e filma. E filma as coronárias, injeta um contraste. E mostra como é que tá. E mostra como é que tá a Decisão. circulação. Exato. Sem isso, você não pode nem indicar cirurgia de ponte de safena e nem colocar o stent. É assim que você faz o diagnóstico da doença coronária, pelo cateterismo. Outros exames são feitos até que você chegue no cateterismo. Aí o cateterismo é teste ergométrico, aquele teste de esforço, a angiotomografia, que leva contraste, mas não faz via catéter. Então, outra, cintilografia do miocárdio. Você injeta um radiofármaco, se ele distribui no músculo de forma homogênea, você não tem doença coronária. Se tem uma área do coração que não está chegando sangue, tem que fazer o cateterismo. Então, tem alguns exames que se faz, o próprio eletro, que é um exame simples, pode acusar um vaso que esteja querendo fechar. Então, depois que você passa por essa bateria de exame, você faz o cateterismo. Ou não, cheguei com uma dor muito forte no peito, quando o caminho daqui até ali eu já tenho dor no peito. Poxa, isso aí já é um indício que a doença coronária é clássica. Aí você não precisa fazer toda essa bateria, né? Já vai pro cateterismo direto. Aí depois com o cateterismo na mão, você fala, poxa, esse caso é bom para colocar stent. Não, esse é para cirurgia. No mundo hoje, 80% dos casos a gente resolve com stent, com angioplastia. É a plastia do vaso que está querendo obstruir. E 20% com a cirurgia de ponte safena. Isso é estatística mundial. Então, a grande maioria dos casos resolve pelo cateterismo com angioplastia. E o Brasil não fica devendo nada aos Estados Unidos, Europa? Nem pelo né? SUS. O SUS é fantástico, Leda. Para doença coronária, basta o paciente chegar precocemente no hospital, a gente salva muita vida e o SUS hoje reembolsa
angioplastia com os melhores stents, com stents farmacológicos, com remédio. Então essa parte evoluiu. Né? Evoluiu muito. E Doença como coronária. Reembolsa em que Ele sentido? paga para o hospital Paga fazer. para o hospital de novo. Porque o hospital precisa comprar as próteses, né? E hoje os stents estão muito mais em conta do que há 20, 30 anos atrás. Que era caríssimo. Um stent na época, quando lançou, 20 mil, era uma coisa absurda. Hoje é 2. Então melhorou muito. Melhorou muito. Né? E eu acredito que todas as intervenções vão por esse caminho, né? A TAV, por exemplo, também, daqui a mais uma década, vai estar muito mais em conta, porque várias foram lançadas e a indústria já tirou o investimento que eles fizeram, que é um investimento muito grande, né? Você desenvolver o produto e testar o produto. Um estudo do FDA custa 50 milhões de dólares. 50 milhões? Ah, sim, na faixa de 50 a 60 milhões de dólares fazer um estudo com 1.000 doentes. Caramba. 1.000 pacientes. Você frequenta muito os congressos, né? Eu vejo você palestra nesses congressos, eu acompanho. Não ficamos nada devendo a ninguém? O Brasil em termos de tecnologia, pelo contrário, o Brasil é um dos pioneiros mundiais em testar nova tecnologia. Como nós temos uma represária grande até de pacientes do SUS que precisam dessas tecnologias e a gente não tem ainda o reembolso do SUS, o SUS não contempla todas essas tecnologias, quando vem uma tecnologia nova, nós temos, assim, grande interesse de fazer os estudos mais pilotos fase 1, fase 2. Porque nós não temos todo esse recurso para oferecer para todos os pacientes. Então isso fica sendo uma moeda também? Moeda não sei se é tão elegante falar, mas assim... Moeda no sentido assim, com as empresas que produzem os equipamentos, você pode oferecer, olha, eu estou disposto a fazer um teste, óbvio que tem todos todo os comitê de ética, com isso. Um produto bom, promissor, tem potencial. E a gente faz isso, Duda, com muita qualidade, porque não só porque nós temos médicos treinados para fazer esses procedimentos complexos, mas também nós temos muito recurso de imagem. Então, os melhores ecocardiografistas para fazer o eco, né, o ultrassom, a tomografia e o atendimento pré e pós. Então, as indústrias veem no Brasil um potencial grande de novas tecnologias, porque nós temos todas nós temos a base. Os ingredientes, a base, para testar esses dispositivos de uma maneira séria, ética e bem conduzida. Porque com 20, 30 pacientes na fase 1, se 2, 3 dão errado porque teve um fator confundidor, você pode matar a tecnologia antes dela nascer. Com certeza. Então, são vários os ingredientes para fazer. O Brasil é um dos locais mais cobiçados, digamos assim. E isso, obviamente, nos faz mais notórios. Como eu trago muitos desses estudos e mesmo testo esses dispositivos, eu sou convidado para vários cantos do mundo para falar, esse funciona, esse tem um futuro muito promissor, vamos fazer um estudo grande, randomizado de 1.000 doentes. Então, esse é o valor. Um balizador, né, para o estudo avançar, né? E para a tecnologia progredir. Quais são os outros países que são referência, assim como o Brasil? Bélgica, Austrália, Geórgia, o leste europeu, E mais recentemente, na América Latina tem mais 2 países que estão muito atrativos. O Chile, mais recentemente. Só que o Chile ele tem um sistema regulatório um pouco mais rápido do que o nosso. Nós temos a Anvisa, Comitê de Ética e CONEP, que demora aí quase 6 meses para uma avaliação de um estudo para ver se a gente vai poder fazer ou não. O Chile, 2 meses. Então é mais rápido. O sistema deles regulatório é mais relaxado. E dentro da América Latina, o Paraguai era também um outro centro, um outro país que tinha esse grau de atração, só que talvez com menos qualidade. Então, assim, no Brasil, na América Latina, hoje, Chile e Brasil são os países mais competitivos para fazer. E mais recentemente, os Estados Unidos, que são chamados feasibility, são esses estudos pilotos, também têm aprovado, o FDA tem aprovado para um número reduzido de pacientes para
provar o conceito, que é o que a gente tem feito aqui. Então, a gente tem feito muitos estudos também com a FDA, com os Então, a Estados gente Unidos. está bem parelho com o mundo, né? Absolutamente, absolutamente. Alguns países europeus são bem difíceis, porque eles, por exemplo, vai tomar raio-x para fazer o exame. Claro, sem raio-x não se faz nem diagnóstico, nem o tratamento. Então, a Alemanha, não, então demora 3 anos para provar. Por quê? Por causa do raio-x? Por algum detalhe que eles acham que isso radiação, aí... Radiação. E não existe você implantar um dispositivo no coração sem ter um raio-x. E raio-x não é raio-x terapêutico, é para você ver na imagem, né? Então, tem alguns países que estão muito difíceis e deixaram de ser competitivos. Então, no pódio científico, eles não estão tão ativos nessa área. Mas aí, nível, vem um alemão para o Brasil fazer cirurgia aqui porque não conseguiu fazer lá ou não chega tanto? Não, isso é mais raro, porque uma vez que o dispositivo foi testado e aprovado, o sistema deles de reembolso é muito melhor que o nosso. Então, o acesso é muito rápido depois. É mais para a fase eles não gostam da pesquisa, né? Para testar novos eles não querem a pesquisa. Depois que o equipamento foi aprovado, aí eles são são os primeiros a... São eficientíssimos. Entendeu? E nós ficamos para trás nisso. Porque nós Porque eu falei assim, olha, tem um negócio muito bom, funciona, mas o sistema não tem dinheiro ainda. Então, precisa de anos para se organizar. Tanto é que TAV foi aprovada nos Estados Unidos há 20 anos. Aqui, há 2 anos. Há 2 anos só? Pelo SUS. Pelo SUS. A aprovação, eu fiz a primeira TAV no Brasil em 2008. Então faz a conta. De 2008 até 21, 22 foi aprovado. Foram 12, 13 anos para o SUS aprovar. Os convênios já tinham aprovação desde 2008. Então, veja como como demora. Quantas pessoas que são 10 anos. Geralmente é uma década até o governo se preparar para poder reembolsar esses... Aí é que atrasa a coisa. E dá pra gente entender, né, Duda? Porque tem tantas coisas básicas que a gente ainda não consegue oferecer que não dá pra também chegar... Agora tem um negócio de alta tecnologia. Não são coisas excludentes, óbvio, mas assim, os que tomam decisão, já que o cobertor é um só, você não pode ser tão liberal com procedimentos super caros. Então tem que ter mais critério, demora um pouco mais de tempo, mas chega. Muita gente, imagino que de 2000... Muita gente foi prejudicada. Que não teve oportunidade de fazer, mas é a vida. Mas nem por isso foram para cirurgia, com risco maior, mas foram. Sim. Não é que eles ficaram simplesmente sem nenhuma opção. Mas aí eu lembrei de uma coisa que deu um tempero ainda mais dramático ao seu procedimento, porque você nunca tinha feito nada, de repente você fez o primeiro exame, aí a indicação foi de colocar a TAV. Eu fiz o primeiro exame, não levei a menor fé na moça, chorei pra burro no caminho, foi um drama. Aí liguei pro Túlio Sperbi, em Juiz de Fora. Que, aliás, tem entrevista dele aqui no canal. No canal, muito boa também. E falei com o Túlio, e ele me indicou 3 ou 4 pessoas boas de ecocardiograma. E eu vou esquecer o nome já do que o exame eu escolhi. Era médico Pode dependente. ser Francisco Barreto? Pode ser Davi Lebihan, pode ser Marcelo Vieira, pode ser... Da onde foi? Foi em Alta de Higienópolis. Ele foi na sua aula. Você conhece ele. Eu preciso ver o laudo para lembrar o nome. Enfim. Mas é uma pessoa experiente. Mas é uma pessoa... Não, eu escolhi, o Túlio aprovou, o Túlio me deu uma lista. Eu fui no que o meu plano cobria, o Alta cobria, eu fui lá. E aí fiquei acompanhando com ele. Aí chegou um momento. Para chegar no momento. Não, mas aí o que eu quero falar é que quando a gente finalmente decidiu que ia fazer o procedimento, que ia ser a primeira vez, então a gente estava super sensível em relação a isso, aconteceu o que aconteceu com o Fábio Arruda, que foi fazer um procedimento no hospital e ele ia fazer um cateterismo e aí mudaram de ideia. Eu não quero entrar em detalhes da situação dele. Eu me lembrei agora. Isso aconteceu. Não teve um desfecho tão positivo. Não, ele morreu. Faleceu. Logo depois, ele ia fazer um procedimento, aí parece que a médica mudou de ideia. O Zé Barros recomendou o procedimento, porque disse, está entupido, tem que fazer. Tem que colocar um stent. Mas enfim, aí não... Aí a médica, eu não sei o nome da médica, graças a Deus. Não fizeram o procedimento, aí ele voltou para casa. Ele voltou para casa e em 24 horas morreu. Faleceu.
E Então, aí ele era um amigo querido. amigo nosso, isso amigo muito sensibiliza, querido. óbvio, né? E a pessoa, a tendência, né, Duda, a gente generalizar. Falou assim, olha, foi num cateterismo que eventualmente deixou de fazer alguma coisa, uma decisão tal, que aí ele foi a óbito. Não, Então, isso assim, aconteceu bem na hora. Bem a antes, gente, foi logo que a minha mãe antes. tinha Vai uma... acontecer em mas- setembro, eu ia fazer a cirurgia Mas em são novembro. procedimentos totalmente diferentes, né? Não, Porque sim, ele mas foi eu digo- coronário, dela Sim, foi mas a gente válvula. estava muito mexido, É, né? claro. Por que você lembrou disso? Porque Porque isso cateterismo, foi porque uma é tudo coisa que- transcatéter, né? É, Transcatéter. que deu- Não, porque É. isso dá um estresse. Pra me deu um gente estresse. foi muito forte, né? Isso ter acontecido. Ele era um dos amigos que você mais convivia aqui em mais São chegado Paulo. aqui em São Paulo. E a gente foi a primeira pessoa, uma dos primeiros amigos a chegar na casa dele depois que ele tinha acabado de falecer. Logo que- E você com o procedimento agendado. Então foi uma Foi coisa tenso, que deu um... É. Eu não sei dos detalhes, mas pelo que foi falado na mídia, foi porque deixou de fazer, não porque Deixou fez e de fazer. complicou. Não, deixou É. de fazer. É. A opção foi deixar de Deixar de fazer. fazer. E aí complicou. Mas eu quero falar de uma coisa super alta astral, que é sua prova para diretor, para professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. Foi concorridíssimo. E me falaram, inclusive o rapaz esse que fez ficou fazendo o meu ecocardiograma foi, e disse que na primeira fila estavam no mínimo 5 pessoas do mundo, respeitadas no mundo inteiro, e que vieram para sua aula, para sua pós. Não é para pós, que a pós Ou eu pro até concurso. Para o concurso, para o concurso. É um Esse concurso processo público. é um que concurso foi, tinham 9 pessoas candidatas, não é isso? Isso, na verdade, até antes de falar especificamente da minha pessoa, né, Leda, eu devo reconhecer que esses colegas que concorreram são pessoas assim de altíssimo nível, né? Imagina o chefe da insuficiência cardíaca do INCOR, o chefe da imagem, o chefe de lípides, né, do colesterol, são pessoas notórias e assim de uma grande contribuição para a cardiologia, né? Então eu concorrer com eles foi um privilégio. E eles continuam hoje, meus colegas, muitos deles até íntimos, que têm esses cargos de liderança e de direção no INCOR. Então foi uma distinção muito grande para mim poder concorrer com pessoas tão notórias e qualificadas e de altíssimo nível. Então isso foi, por si só, trouxe esse sabor, né, da competição, que na época deu, obviamente, muito o que falar. Mas depois, durante o processo do concurso, e quando as minhas pessoas que viveram muitos dos meus momentos profissionais e da minha carreira, souberam desse concurso, e da importância do concurso, e falaram assim, olha, eu gostaria de estar presente, em forma de apoio. Muitos deles, né, a maioria nem falava português, né, que vieram dos Estados Unidos e da Europa. Então eu falei, não, a gente quer estar com você nesse momento. E obviamente a minha trajetória teve muitas passagens internacionais, né? Desde a minha formação, eu fiz na minha residência, o complemento da minha residência de intervenção, de cardiologia intervencionista, foi nos Estados Unidos. E o meu grande mentor de lá, da Columbia University de Nova York, que é uma pessoa super ativa, um dos grandes pioneiros em todos esses procedimentos que a gente falou hoje. Graças a ele, nós somos tão avançados. Quando soube, eu falei assim, eu quero ir no dia para assistir sua aula. E colegas de residência, que hoje são a presidente do American College of Cardiology, que é talvez um dos cargos mais reconhecidos internacionalmente na cardiologia, que é a doutora Roxana Meran. Também, como foi minha colega de residente, eu não vou deixar de ir. E colegas da Europa, o professor Eberhard Gruber, da Alemanha, da Universidade de Bonn, que foram pessoas que durante esses 30 anos, né, fizeram muitos estudos comigo, muitas publicações científicas, e que quiseram estar presentes nesse momento. Respeitam, né? Por isso vieram. E eu acho que isso contou a meu favor, né, Leda? Porque imagina, os outros professores que julgam, vendo essa plateia de peso, eu falo assim, bom, esse moço aí, é moço não, né? Esse rapaz tem a ver. Deve ter alguma penetração internacional. Então isso foi gratificante para mim, foi um prestígio muito grande. E era um sonho, era um projeto de vida, assim, você gostaria de... Olha, eu acho que não existe nenhum cardiologista, nenhum médico que tenha ambições acadêmicas, ambições de pesquisa, que não almeje uma posição como essa na melhor universidade, faculdade de medicina da América Latina, que é a USP. Né? Então, acho que esse é um cargo que, mesmo que a pessoa não acorde, não pense, não nasceu pensando nisso, se é uma pessoa que tem uma qualificação, um currículo, uma penetração
que eventualmente possa concorrer, eu acho que essa pessoa tem o perfil. Muita gente não. Fala, olha, eu sou assistencial, eu quero só atender consultório, eu não tenho, assim, nenhuma veia ou nenhuma aptidão acadêmica para professor, para fazer pesquisa, para trazer inovações. Porque o tripé antes era assistência, pesquisa e ensino. Hoje tem inovação. Que é o que transforma tudo isso. Que é o que transforma. Né? Então, que é se o que você... o Brasil mais precisa, claro, né, para crescer. É inovação. E para ter impacto social, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas a fazer diferença. Aumentar o leque qualidade de atendidos, vida, né? Qualidade de vida e mortalidade, e aumento de anos de vida. Então, se a pessoa tem essa experiência, já teve isso na sua jornada, é natural que, porque com a posição dessa você pode fazer mais diferença, né, ainda. Se você assenta em conselhos que tomam decisões, inclusive políticas de saúde, né? Então, isso é um privilégio muito grande, é uma responsabilidade gigante e é um aprendizado contínuo, né? E conviver com pessoas, né? Como o próprio Roberto Calil, que é o outro titular da cardiologia, que há mais tempo do que eu, que me recebeu super bem nesse cargo, professor Fábio Jatene, os professores titulares da Pneumo, que também co-dirigem o INCOR comigo. Então, é uma experiência fantástica, né, Leda? Fantástica. Muito trabalho, muita responsabilidade, mas não tem um dia que eu não acorde super animado e feliz em poder ajudar de alguma forma as pessoas que E como eu que é posso. essa tua rotina lá? Você fica analisando casos? Como é que é É essa um pouco de responsabilidade? tudo, é um pouco de tudo. Eu passo a manhã inteira, geralmente eu chego cedo, em torno de 7h30, fico até mais ou menos às 2h da tarde, 1h30, em função de várias frentes, né? Uma administradora. Eu tenho que fazer uma função administrativa também, porque são as decisões, né? O dinheiro é curto sempre e a gente tem que decidir onde vai investir mais. Não tem um dia que não tenha algum problema ou alguma coisa para se resolver. É meio escolha de Sofia. Né? Exato. É estratégico, a gente tem que planejar o rumo da instituição, né? Tem um plano diretor do que fazer de obras, ampliações, quais são os procedimentos que agora a gente Isso tem já que... fazia parte da sua rotina antes? Essa parte Em administrador? dose bem menor, né? Porque como diretor e chefe da hemodinâmica, eu tinha um nicho que era cardiologia intervencionista, que é o que eu faço desde sempre, né? Desde a minha formação como residente. E agora ampliou, porque agora é todo um hospital de 550 leitos, 4.000 funcionários, dentro de um complexo de 9 institutos que circulam 50.000 pessoas por dia. Então é um negócio gigantesco. Uau, é gigante. Gigantesco. Mas eu tenho boa ajuda, né? Eu tenho time. E mineiro sabe lidar, né, Ruda? Você tem que ter o jeito para também dizer, olha, não chegou esse titular prepotente que quer mudar tudo em um dia. Não, um transatlântico, para você mudar 2 graus, demora algum tempo, né? Então eu estou me empenhando para, obviamente, estar cada vez mais preparado para enfrentar esses desafios. E aí você continua fazendo cirurgia? Continuo. Então, lá no INCOR, especificamente, eu estou mais envolvido nesses protocolos de pesquisa ou um ou outro paciente de alguma complexidade que eu preciso estar envolvido. Então, eu também faço assistência no INCOR. Mas depois, no meu período da tarde, mais à noite, eu faço os procedimentos no HCOR, no Sírio-Libanês, e o consultório que eu faço lá no HCOR, foi onde eu te atendi. Então, o meu dia é bem cheio, bem animado e diversificado. Eu nunca vou ficar enfadonho. TED zero. E o que você sonha para você? Assim? O que você gostaria de fazer daqui para frente que você ainda não fez? Leda, eu acho que assim, ampliar as minhas ações, né? Eu não me vejo assim agora me reinventando para fazer alguma coisa absolutamente diferente do que eu faço. O que eu tenho procurado é ter um equilíbrio na minha vida, para eu poder entregar de uma forma muito mais tranquila, mais racional. Então, ter uma vida também de família, de procurar ter um esporte. Diferente do Duda, eu não tenho jeito para nada. Já tentei tênis, já tentei até golfe. Não tenho jeito para absolutamente nenhum esporte. Não, quem falou que eu tenho jeito para alguma coisa? Não, você é esportista. E você faz o quê, então? O que eu encontrei? Equitação. Quem faz é o cavalo.
Mas eu tô achando o máximo, porque a minha cabeça fica boa, eu vou fazer minhas cavalgadas, vou passear num lugar pitoresco. Eu acho que eu me reenergizo e reponho todas as forças em contato com a natureza, cavalgando. O cavalgar também tem um certo exercício, né? Claro. Então eu procuro... Tudo já fez também. Fiz um umas aulas de pouquinho. equitação. A minha filha começou a fazer. Na aí Fazenda Boa Vista, é onde eu faço. Ah, tá. Não, eu comecei a fazer ali na Sociedade Hípica Paulista, no Brooklyn. Ah, que é ótimo também. A minha filha começou a fazer ali. Mas eu sou de final de semana. Ah, tá. Então, no meio da semana, eu procuro isso. É uma musculação, eventualmente as caminhadas, né? Para manter algum tono de exercício. Mas eu acho que conseguir equilibrar e fazer um equilíbrio entre, sabe, natureza, esporte, dedicação à família. Eu sou um aficionado pela minha família, pelos meus filhos, sou totalmente apaixonado por todos e hoje eu já estou vivenciando o seguinte: toda a conquista deles, o que eles caminham é que me dá mais recompensação. Ainda bem, né, que eles estão adultos, ainda bem que eles estão caminhando. Discute, e tem uma filha que está seguindo médica, o seu caminho. Exato, se formou agora, há 2 dias atrás. Que legal. Então, dos 3 eu já tenho uma médica. Vai fazer, ela quer... Ela foi bem irreverente, viu? Porque ela não quis seguir a saga da cardiologia. Não. Porque a cardiologia vai muito além do meu pai, que vocês já muito bem mencionaram. O meu sogro, o avô dela, a avó da parte de mãe, a minha esposa, a mãe dela é cardiologista. Então ela vem de uma família muito pesada de cardiologia. Pesado pra ela. Mas ela resolveu nos ajudar um dia fazendo dermatologia. Ela foi fazer dermatologia. Vai fazer dermato, que é fantástico também, né? Eu acho que é também uma profissão para mulher que eu acredito que dá para combinar a maternidade. A cardiologia você tem que muitas vezes estar no plantão, atender infarto no meio da madrugada. Então, assim, é um pouco mais sacrificante. E não que a dermato não tenha um lado de patologia muito intenso, mas eu acredito que ela vai poder também, falando em equilíbrio... equilibrar mais, né? Mas a área profissional que hoje eu estou envolvido, ela vai me encher muito a minha vida. Muito, porque esse processo todo de decisão, da onde investir, sabe, como ajudar a população, como integrar as especialidades, né? O paciente não é só cardiológico, ele pode ter um problema endocrinológico, gástrico, nefrológico. Então, você poder expandir os tentáculos para a multidisciplinaridade é um desafio muito grande hoje, sair do seu quadrado, né? Então todo dia eu vejo um desafio diferente que a gente quer atingir. E são muitos cardiologistas, né? A tua mulher é cardiologista, o pai dela uma e a mãe dela. uma saga. Eu não tinha pensado. Então ela rompeu, ela quis romper, eu acho, né? Ela quis romper. Mas assim, ela pensou muito em cardio. São 3, né? 3. O mais velho, economista, né? Fez INSPER, está no mercado financeiro, e a minha caçula está na GV Administração. Então tá diversificado. E você tá doido para ser avô ou não? Olha, isso eu acho que eu já faço planos. Porque toda vez que eu vou para casa de campo, eu falo assim: André, aqui que vai ser o quarto dos meus netos. Daqui a gente vai ter que ampliar, porque se tiver no neto dos 3, isso aqui não é o suficiente. Então é bom projetar, né? É bom ir lá na frente. E você com a sua netinha linda, me conta. Adoro. Comprar adoro curtir, a gente curte muito. Não, o Duda é bom pai, sabe? É muito presente. Eu acredito, eu pego carona, né? Vendo, né, testemunhando, acredito que a chegada da minha filha fez muito bem ao coração da minha mãe, porque é impressionante. Uma outra coisa que eu vi também, eu lembrei, essa imagem me marcou muito, que não foi com a minha mãe, foi com a minha tia, mas aí uma vez a minha tia brincando com a Zoe, dando cambalhota no quarto do hotel, no chão do quarto do hotel. Imagina. Aí terminou a sessão de cambalhota, ela fala assim: nossa, deve ter uns 30 anos que eu não dava uma cambalhota. Aí eu virei e achava que é incrível, né? Como é que uma criança chega rejuvenescendo. E eu vou te contar um segredo, a família Duda. inteira. Quando eu fui marcar a cirurgia da sua mãe, o procedimento, nem vou falar cirurgia, o procedimento foi absolutamente em torno da sua filha. Com porque ela falou: o Duda vai viajar, essa época eu não posso. É porque a Zoe faz aniversário em 29 de novembro. A cirurgia foi 5 de novembro. Então ela calculou tudo para estar presente para ela. Eu queria estar presente. Lembrei, viu, Lê? Bom, lembrou mesmo, incrível. E uma coisa duas coisas que eu não quero deixar de perguntar em relação a esses check-ups, qual é a periodicidade de um check-up para monitorar bem a saúde do coração?
E também esses aparelhos, agora o Apple Watch, Garmin, esses Oura Ring, esse tipo de coisa ajuda a monitorar? Sim, os dados que eles coletam é precioso, é preciso? Está caminhando ajuda muito? Essa coisa do internet das coisas, internet do corpo. Como é que são as novas tendências, assim? Vamos começar por essa segunda, que eu acho que é bem interessante. E o INCOR está muito envolvido na área de inovação. Nós temos uma organização dentro do INCOR que se chama Inova INCOR, que faz parte até parceria com o Inova HC, que é muito mais amplo. E dentro de um dos projetos nossos é parceria com a Samsung, por exemplo, isso em inglês chama wearables, que são os usáveis, wearables, né? Que vão ser o celular, é relógio, que tem sinais vitais, que hoje você lê a sua curva, por exemplo, de glicose, de açúcar no sangue, glicemia, pressão, né? Se você está tomando remédio para hipertensão... oxigenação. Exatamente, saturação de oxigênio. Então tem vários, na pandemia foi muito importante, né? Eu descobri na pandemia, eu nem sabia que existia isso. Esses usáveis estão agora assumindo um papel cada vez maior, principalmente com a geração que está chegando, né, Duda? Porque a geração mais antiga ainda tem uma certa resistência às coisas eletrônicas, embora todo mundo tenha celular e saiba usar as funções básicas. Mas o futuro é esse. Né? E não só para detectar a doença, como ajudar no tratamento e deshospitalizar. Sim. Que é um grande desafio. Se você tem uma doença crônica, por exemplo, está sofrendo de insuficiência cardíaca, tá certo? A insuficiência cardíaca, falta de ar, muitas vezes você precisa estar no hospital para ser atendido. Então, o que acontece? Dentro do hospital, a gente trata da fase aguda, compensa um pouco o paciente. Mas ainda é um paciente muito frágil e está assim meio em cima do muro. Qualquer coisa descompensa outra vez. Então, se você dá alta e faz monitora a hemodinâmica do paciente, as pressões, pressão, etc., e faz esse controle por telemedicina, você monitora, vai ter um profissional da saúde, enfermagem, médico, que vai conseguir olhar esses sinais vitais à distância, falar, aumento o diurético, não, tá ótimo, não precisa, não mexe na medicação, vem para o hospital que você está piorando. Entendeu? Então, isso manda eletrocardiograma, então detecta também o que a gente discutiu de isquemia, de infarto, de angina, arritmias cardíacas. Tem um estudo gigante de uma das arritmias que chama fibrilação atrial. Que acomete o átrio de forma que o átrio, em vez de contrair mais sintonicamente, o que acontece? Ele fica fibrilando, ele fica... E qual é o problema disso? Acumular coágulo, e se acumula coágulo dentro do coração, vai para onde? Para a cabeça. AVC. Então, detecta a fibrilação atrial, procura o médico vai dar um anticoagulante, para que ou vai fazer uma ablação, vai queimar aquele foco de arritmia. Eu queria falar disso, porque várias pessoas têm feito ablação. Ablação é isso mesmo, é um foco de arritmia que se queima tem várias radiofrequências, tem várias maneiras de fazer isso, e isso detecta. Muitas vezes o paciente é assintomático, não sente nada, e o relógio detecta. Então, toda essa geração agora de novos dispositivos de usáveis, isso vai assumir um papel importantíssimo na detecção e tratamento das doenças cardíacas. Muito legal. E falando de check-up... também dos check-ups. O check-up, isso vai depender muito da idade do paciente e da condição cardíaca que ele tem. Então, por exemplo, um paciente que já fez um cateterismo, já implantou um stent, já foi operado, esse paciente obrigatoriamente tem que voltar no médico todo mês. Todo ano, né? Anualmente. Tem que fazer um check-up anual, né? Onde o médico vai pedir, eventualmente, teste ergométrico, vai pedir os exames que ele acha, exame de sangue sempre, para ver colesterol, para ver glicose, controle da pressão, anual. Agora, você é um jovem, tem 40 anos, você tem história familiar, teve alguém que teve um infarto jovem na sua família, você vai fazer um check-up com 40 anos para ver se está tudo bem, e aí o médico vai falar, tá ótimo, volta daqui a 2, 3 anos, você não precisa fazer todo ano. Como é um paciente já sabido que tem doença coronária ou doença cardíaca. E como é que se faz a prevenção do AVC? Tem uma chance? O AVC, dos fatores muito frequentes de se ter AVC é essa arritmia do átrio, que chama fibrilação atrial. Então, isso é um das grandes contribuições da detecção precoce da fibrilação atrial.
A prevenção da doença vascular é muito parecida com o que eu falei aqui do coração. Porque outra causa de AVC pode ser justamente uma doença das artérias do cérebro, como é do coração. Então, a mesma coisa, hipertensão, diabetes, sedentarismo, controle de colesterol. Então, são geralmente o AVC isquêmico por doença aterosclerótica. E a rapidez do atendimento do AVC é muito importante. Muito importante, tanto quanto do infarto. Então, tempo é músculo do coração, tempo é cérebro. Tempo é uma questão. Não. Quanto mais precoce, mais vidas você salva. E não só salva a vida, mas dá uma qualidade de vida. Porque uma sequela de um AVC, inutiliza a pessoa, muitas vezes. E outra coisa também que eu frequento academias e tenho um monte de amigo que treina jiu-jitsu, musculação, e é muito comum, hoje em dia, o uso de hormônio, né? De testosterona, de oxandrolona, de GH. E muito se fala também sobre o aumento do coração, da hipertrofia do coração. Esse tipo de protocolo é realmente muito perigoso, aumenta o risco de várias doenças. Como é que funciona isso para a saúde do coração e essa parte também de procedimentos? Aumenta, o cara precisa fazer mais? Não tem a dúvida. Isso já tem muitas evidências científicas de que esse tipo de... Principalmente quando não se tem uma orientação médica muito estrita, né? Então, a orientação é da academia, do professor, do personal. Não é do personal, eu acho que tem que ser do médico. Agora, diferente de uma reposição proteica, do whey, de uma creatina, que é muito mais inocente, está mais relacionado a melhores das condições físicas, você vai ter uma hipertrofia um pouco mais saudável fazendo exercício, etc. Essa reposição hormonal, de uma maneira geral, não é favorável e ela tem correlação com doença, principalmente a doença coronária. Então, é muito comum a gente ver infarto em paciente jovem. Fisiculturista. Sim. Né? Morrendo morte... Muita morte súbita. Morte súbita. Muita morte. Aí tem duas causas. Pode ser o infarto, né? Porque acumulou também gordura e obstrução, e essas medicações fazem vasoconstrição, elas fecham o vaso, ou pela miocardiopatia hipertrófica, que é justamente esse aumento do músculo cardíaco. O coração não relaxa para encher de sangue e ele já vai fechando antes mesmo de receber o sangue, para mandar para o resto do corpo. Aí o paciente pode parar, porque para de mandar sangue para o resto do corpo, de tamanha da grossura do músculo, entendeu? Também isso muito morte súbita. Tem atleta, às vezes em futebol, um jogador de futebol cai no chão. Muitas vezes é pela miocardiopatia hipertrófica. Mas a pior condição para mim é esse uso indiscriminado de substâncias de reposição hormonal que de fato, e anabolizantes, que tem correlação com vasoconstrição e depósito de gordura. Dizem que até com apoio médico é muito sutil assim, a dose, né? Pode ser que com pouca dose, depende muito do indivíduo, né? Com pouca dose, ele tem um efeito colateral gigantesco. E às vezes fazem, Duda, sem ter um exame de sangue adequado. Porque certeza. É diferente, se tem um paciente que tem uma testosterona muito baixa e vai fazer uma reposição... Uma coisa é reposição, outra coisa é o uso... Agora, já vem um moço de 40 anos, super bem, que tem lá 800 de testosterona e põe testosterona em cima. Não é fisiológico, né? Não pode dar certo. Bom, tem que se cuidar mesmo, né? Não tem outro segredo. Não tem outro... Prevenção. Melhor do que tudo isso que a gente falou aqui é não precisar fazer, né? É verdade. Equilíbrio, prevenção. Muito boa a conversa, Muito né? bom. Doutora Abzade não qualquer. Esses mineirinhos são bons de conversa. Mineiro e primo ainda por cima, né? Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, eu sei que você é super grande. ocupado, mas foi um prazer mesmo. Foi um prazer grande. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Quanto a vocês, a gente vai pedir para você curtir, compartilhar, compartilhar no grupo da família, no grupo dos amigos, dos inimigos. Todo mundo está precisando aí de uma injeção de ânimo aí para cuidar melhor do coração, da saúde. Você vai lá e empurra, que vai ajudar as pessoas. E a ideia da gente fazendo esse encontro de gerações é essa mesmo.
de ajudar, de compartilhar e de informar, né? Trazer pessoas super relevantes sobre os mais diversos temas, falando aí da continuidade da família, do legado, da longevidade. E tem outras entrevistas com médicos muito interessantes aqui também, que complementam um pouco da conversa que a gente teve aqui. A gente citou o Dr. Túlio Sperbi em algum momento aqui, tem o Dr. Vitor Sorrentino, tem a doutora Denise Carvalho, tem o Dr. Zé Balos, tem muitos médicos Tem aqui. muitos médicos, e todos altamente qualificados. Então, ficamos combinados assim. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Vitamaster para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio. Vitamina D3 também para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais. Mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. E o link está na descrição. Valeu!